Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse segundo dia do ciclo de palestra que se chama Olhares Junguianos sobre o Mundo Atual. Eu estou aqui para apresentar o Álvaro, que vai compartilhar suas reflexões com a gente. O título da sua palestra é Pandemia e Símbolos Alquímicos, a transformação do coletivo. O Álvaro Ancona de Faria é psiquiatra, analista junguiano pela SBPA, representante da SBPA no Comitê Executivo da IAAP, é coordenador do Ambulatório de Transtornos Borderline do PROVE, na Unifesp, e ex-presidente da SBPA. Muito obrigado, Álvaro, por ter aceito o nosso convite e tá com você a bola agora. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da SBPA. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Queria muito agradecer a presença de todos, o carinho desses colegas todos de jornada, de individuação. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Espero que as coisas que eu possa apresentar possam acrescentar um pouco na gente ter uma reflexão do que a gente está passando, né? Eu, pessoalmente, para mim, pessoalmente, toda essa coisa da pandemia é muito difícil. Eu sou de super grupo de risco, eu tenho asma, pressão alta, sobrepeso e não sou tão jovenzinho. Então, na verdade, é uma bomba, né? E acho que um pouco a ideia de apresentar hoje essa palestra tem muito a ver com um pouco da reflexão que eu vim tendo nesse período e um pouco a ideia de que da gente poder entender, afinal, o que isso tem a ver com o coletivo, né? Para além da questão médica, para além dessa dor, desse luto todo que nós estamos passando, mas o que é que está sendo pedido para o coletivo? Porque eu acho que essa é uma oportunidade única da gente poder pensar, né? A ideia da pandemia em si. Então, eu pensei numa apresentação que fosse uma coisa que não fosse maçante e, assim, falar de pandemia, alquimia e coletivo numa aula só é praticamente um desafio em glória, né? Porque difícil, né? Alquimia mesmo, a gente poderia passar aqui noites e noites falando. Então, eu vou, na verdade, emprestar um pouco a alquimia do Jung, né? Ou seja, a alquimia para o Jung, para os pós-junguianos, para daí a gente usar como ferramenta, como ponto de partida para pensar a pandemia hoje. Tá? Então, a ideia não é a gente falar um monte de alquimia, eu vou falar bem por cima, porque senão não dá tempo da gente falar um pouco do resto. Tá? Então, eu vou começar, eu vou pôr a apresentação e vou tentar, na medida do possível, ficar alternando um pouco entre a apresentação e poder falar. Então, a ideia da apresentação é a gente pensar um pouco, né? Pensar um pouco o que dá para a gente entender de tudo isso e o que está sendo pedido para nós, né? Para falar numa linguagem junguiana, o que o self está pedindo para a gente como coletivo e não só como indivíduo, né? Com essa pandemia, com tudo isso. Então, a primeira coisa, para quem é menos familiarizado, tem várias pessoas que não são da sociedade, né? Acho que é importante a gente contextualizar como a alquimia e o Jung se encontram, né? O Jung recebe um tratado e fica encantado, e aquilo vai muito de encontro aos conceitos que ele já está desenvolvendo, né? Ele escreve o Psicologia e Alquimia, publicado a primeira vez em 44, então é mais tardio como trabalho, e na verdade, assim, a definição dos conceitos que ele vai construindo ao longo da obra encontra na alquimia um terreno muito fértil, né? Nesse sentido, eu acho que o Jung era um indivíduo que se preocupava muito com a dissociação da ciência, que separa a matéria da psique, né? Isso em toda a obra ele insiste, como essa separação é uma separação que não faz sentido. E aí, um dos aspectos, né, vou fazer um recorte da relação do Jung com a alquimia aqui, é só um recorte, espero que isso fique bem claro, que assim,
acho que tem alguns aspectos importantíssimos dele. Ele entende, então, e vê que a alquimia é um corpo de conhecimento que, epistemologicamente, é anterior à separação matéria e espírito. Então, se por um lado a alquimia gera química, de um lado, por outro ela gera filosofia, né? E, portanto, ainda matéria e espírito estão ligados, não estão separados como depois a ciência vai fazer, né? E que vai ser tão danoso, tão mutilante, tanto para a matéria quanto para o espírito, né? A gente, na psicologia, viveu isso muito tempo, graças a Deus. Hoje a gente já tem isso muito mais integrado, né? Mas ainda é um trabalho que a gente, para juntar o que é a neurobiologia com o psíquico, ainda a gente está penando, né? Então, na verdade, se a gente pensar de modo geral, né, o Jung vai dizer, bom, o que é muito interessante da alquimia é que quando a gente está falando do estudo dos metais, a gente está falando do estudo da psique junto, né? Normalmente o alquimista era aquele sujeito que morava no meio do bosque, numa casinha, um velho, sábio, e que fugia muito da igreja, principalmente, porque desafiava conhecimentos que, na época, eram muito proibidos, né? Vamos lembrar que a gente está falando aí de Idade Média, Idade Moderna, mas ainda num período, né, isso na alquimia europeia, ainda num período muito de perseguição desse tipo de estudo. Então, a igreja vem com uma verdade religiosa absoluta e todo mundo que questiona isso e que vai levantar questões de outra ordem, místicas, de outra ordem simbólica, vão ser perseguidos. Então, o alquimista está isolado, né? E ele vai, nesse seu trabalho, né? Ele vai desenvolver ao mesmo tempo o estudo dos metais, o estudo das ligas, o estudo dos procedimentos, e ao mesmo tempo em que ele desenvolve a própria psique, né? Em termos das publicações, os tratados normalmente são muito heterogêneos. Então, tem tratados que são mais teóricos, tem tratados que são mais imagéticos, e a gente encontra os principais tratados mais ou menos nesse período do século XV, XVI e XVII. O que é muito interessante é que depois vai se ver que isso já tinha começado nos egípcios, da mesma maneira que depois o Jung vai encontrar o segredo da flor de ouro e vai ver que no Oriente também a alquimia já florescia há muito tempo. Então, o que é muito interessante é que eu acho que o Jung tem um maravilhamento, e para quem se aventura a ler o Psicologia e a Alquimia, isso fica muito evidente de como a imagética alquímica, não só a linguagem pictórica, não só as imagens em si, mas a concepção imagética da alquimia se aproxima muito com os conceitos que o Jung desenvolveu. Então, ele fica muito encantado, e eu, particularmente, sou particularmente encantado também. Os tratados a gente vai ter de muitos séculos, principalmente, né, o grande boom é nos séculos XV, XVI e XVII, e depois a gente tem uma diminuição, embora isso, se qualquer um de vocês procurar na internet, a gente encontra sites e sites de alquimia o tempo inteiro, né? Acho que tem uma frase do Jung que para mim é muito importante. Espera aí que estava andando. Que estou tentando tirar aqui a imagem. Que é onde ele diz o seguinte, no Psicologia e Alquimia, né? O que dissemos deve ser suficiente para se compreender que, desde os tempos mais remotos, a alquimia apresentava um duplo aspecto. Por um lado, a obra química prática no laboratório, e, por outro, um processo psicológico, em parte consciente e psíquico, e em parte inconsciente e projetado nos processos de transformação da matéria. Ele fala isso no Psicologia e Alquimia.
e traz esse caráter de que o alquimista projeta na matéria, transforma a matéria e se transforma enquanto isso, né? Então, não é só a projeção da matéria, mas toda a relação. Então, o Jung vai ficar encantado também na relação que a alquimia tem com o processo de psicoterapia em si, né? Ele vai falar, por exemplo, de algumas das características da alquimia que tem muita semelhança com o processo psicoterápico, né? Então, primeiro, esse caráter sagrado do trabalho, né? Ou seja, o alquimista ele sabe que está lidando com uma matéria nobre e uma matéria de difícil acesso. Por isso, o alquimista também é pedido para ele paciência, né? E a ideia de que existe a busca de um valor essencial por trás daquilo, né? E o Jung começa, então, com isso, a dizer, nossa, mas a psicoterapia é muito semelhante, a gente está trabalhando com a busca de algo do self, com a busca de algo maior, e que também é um trabalho de paciência, também é um trabalho sagrado, e também é um trabalho de muita perseverança, né? Quando a gente pensa que os alquimistas eram perseguidos, né, e muitos pararam nas fogueiras, a gente se dá conta disso. Ao mesmo tempo, alguns alquimistas eram protegidos de determinados governantes. Então, uma região, né, ali onde é a República Tcheca agora, né, era uma região que tinha muitos, na Boêmia, né, tinha muitos alquimistas, e um dos reis tchecos protegeu esses alquimistas. Lá eles contam, tem um laboratório de alquimista em Praga para visitar, que eles dizem que tem um túnel que sai embaixo do Palácio Real, que era para o rei poder escondido assistir às experiências, né? Então, de qualquer maneira, esse valor supremo, valor essencial, esse compromisso com o trabalho sagrado, tudo isso o Jung vai relacionar, né, e vários pós-jungianos vão relacionar com o trabalho da psicologia profunda, da psicologia analítica, né? E com essa busca, né, o alquimista ele normalmente tinha uma assistente, um ou uma assistente, que muitas vezes é chamada de soror mística, né, ou seja, a irmã mística, e que ajudava o alquimista e funcionava como um par, né? Que depois o Jung vai fazer isso, ele vai falar muito quando ele usa as imagens do rosário para falar da relação transferencial e da relação analítica, ele vai usar essas imagens para descrever o par analista analisando, né? Vale dizer também que essas imagens são imagens que a gente pode fazer várias leituras, né? Então, são imagens que tocam muito, que a gente examinando pode fazer diversas leituras e que, na verdade, vão mobilizar muito independente do texto. O texto dos tratados também é um texto que ele é hermético, né? Quer dizer, a filosofia hermética é a filosofia alquímica, e que é um texto que é imagético. Então, quando o alquimista descreve os metais, descreve as reações, descreve as operações, ele está falando também de um paralelo com os processos psíquicos que, para o Jung, foi fundamental e que eu acho que é a parte que mais interessa para a gente, né? Então, eu acho que essa peraí, shared screen, não tá, tem que voltar para cá. Então, um dos aspectos importantes, né, a gente poderia ficar aqui, se perder e falar de tudo isso muito tempo. Um dos aspectos importantes vai ser essa relação com a matéria. Um outro aspecto... Mas por que não anda aqui? Espera um pouquinho que eu estou com um problema para isso andar. Um minutinho só. Por que isso não está andando? Bom, aqui. Então, também no Psicologia e Alquimia, num parágrafo bem distante, ele vai dizer, o alquimista, Jung vai falar, né? O alquimista vivenciava a sua projeção como uma propriedade da matéria, mas o que vivenciava na realidade era o seu inconsciente.
Desse modo, repetia toda a história do conhecimento da natureza. E aí vale a gente dizer, né? Tem aqui algumas imagens só para vocês terem uma ideia. Essa é a capa da Turba Philosophorum, que é um dos principais tratados alquímicos, né? A gente tem uma lista, a lista de tratados é gigantesco, e o que é muito curioso é que alguns tratados são muito mais teóricos e outros são muito mais imagéticos. Embora a gente encontre vários tratados com um misto de um texto com imagem, né? Eu trouxe algumas imagens bem diferentes entre si, mas para a gente entrar um pouco em contato e para ver como elas são diferentes, né? Então, aqui, esse é um afresco na cidade de Pádua, de cerca de 1380, um alquimista com o seu destilador, né? Com o seu forno e o destilador. Várias imagens alquímicas aparecem, como nessa imagem, no começo de textos. Então, essa imagem, acho que é uma imagem super interessante, porque é uma imagem do Raymond Lull, que é um dos principais alquimistas, né? Na ópera, que é a imagem, é a grande obra dele, né? Aparece na forma de uma iluminura. Vamos lembrar que esses textos, normalmente, a gente está falando de textos, os que são pré-Gutenberg, que eram escritos, na maior parte, nos mosteiros, ou na maior parte, ou em quase sua totalidade, escritos à mão. Então, vocês imaginam que a iluminura, ela se caracteriza, é uma coisa da época, do período, clássica do período, ela se caracteriza por essa primeira letra do texto, né? Quer dizer, esse é um texto que provavelmente é um Q que começa qua, não sei o que, vocês olharem em cima à direita, vocês vão ver que tem o A, né? A primeira letra do texto, ela traz um resumo do assunto, né? Isso que a gente chama de iluminura. Então tem essa decoração muito bacana, muito bonita, e os principais elementos que vão aparecer em várias das imagens alquímicas. Então as retortas, que são os vidros do laboratório, né? À direita a gente tem o alquimista no centro, à direita a gente vê uma prensa, né, que está fazendo um extrato dourado que cai nessa bacia azul, né? À esquerda tem os metais no chão, e esse fundo, que é um fundo clássico de rochas e montanhas, que esse fundo ele é clássico do período em si, mas ele é clássico também, a ideia da montanha de rocha é uma imagem muito presente em toda a imagética alquímica, porque ela traz essa ideia da extração, né? Quer dizer, esse trabalho é um trabalho onde os metais precisam ser extraídos e depois serem combinados, né? Nessa outra imagem também a gente vê, eu procurei trazer imagens aleatórias, mas mais para ver como elas aparecem com uma multiplicidade enorme. A gente vê, né, um homúnculo no meio com os planetas que estão localizados onde, na região que eles regem. Então, por exemplo, Mercúrio está no cérebro, porque representa o intelecto, Vênus e Marte estão juntos ali no genital, e por aí vai. E você vê outras rodas, né? Os elementos, os planetas, os elementos, o zodíaco, e por aí vamos. Essa outra imagem é uma imagem de uma pintura do século XVII, de um manuscrito alemão, e ela faz mais ou menos um resumo do que é o laboratório do alquimista, né? Então, nós temos as retortas, que são os vidros, nós temos ali o fogo, a balança, a gente vê na imagem à direita, a imagem superior, os livros. Vale lembrar que um livro era um manuscrito naquela época. Então, ter um livro era ter um acesso a um conhecimento para muito pouca gente. Tem um destilador no meio, as torqueses, um cadinho para derreter o metal, o banquinho e um fole, que é uma imagem muito presente nos tratados alquímicos, porque o fole vai determinar, né, o atiçar do fogo, né? Essa é uma das coisas que também é uma imagem que também tem muito a ver com o aspecto do atendimento psicoterápico, da análise, que o Jung vai falar quando ele vai dizer
o cuidado com o fogo é um cuidado essencial. O analista, quando ele esquenta muito, ele corre o risco de, com uma interpretação, queimar um símbolo. E, por outro lado, quando esfria muito, o processo, né, tem uma estagnação. Então, essa ideia de que a temperatura exata do fogo é fundamental também é uma ideia dividida pela alquimia e pelo processo analítico. Nessa outra imagem, a gente tem os elementos, a gente tem as raízes, os animais sagrados, a gente tem os círculos, né? Enfim, muitas das imagens alquímicas, independente da estética, elas trazem quase que como um paralelo ou diferentes níveis, falando dos metais, dos elementos, dos planetas e dos animais que estão associados com a alquimia. Eu trouxe umas imagens diferentes, mais para a gente poder ver. Por exemplo, isso são imagens de aparatos alquímicos que foram achados na Índia, né? Na Índia também a gente encontra isso, no Egito também. Essas são as inscrições que foram achadas em 1860, com um tratado falando dos metais no Egito Antigo. E o que a gente, na verdade, a ideia do que a gente vai partir como pressuposto para pensar a pandemia é a ideia que o Jung descreve ao falar do processo alquímico, desde a ideia da prima matéria, né? Ou seja, os alquimistas diziam que a prima matéria era por onde começava o trabalho, né? Que era uma matéria única e original, uma matéria onde todos os elementos estavam emaranhados e que precisava, então, ser separada, né? Acho que a imagem vai muito de acordo com uma imagem que a gente usa muito no processo analítico, que é de quando o indivíduo vem procurar análise e traz como se fosse um novelo de lã, que a gente está lá, azul, vermelho, amarelo, tudo misturado, e a gente começa no processo analítico tentar separar, então, puxa uma ponta de onde aquilo vai. Quer dizer, então, a ideia da prima matéria, que é onde começa o processo alquímico, tem a ver com essa ideia, né, de material bruto que depois vai ser trabalhado na análise, né? A prima matéria, nas imagens alquímicas, ela é representada muitas vezes por uma fonte de 3 bicos, né? Quando ela é preto e branco, tem os 3 bicos, e a gente tem muitas vezes, quando são coloridas, os 3 bicos são um bico vermelho, um bico negro, um bico branco, representando os 3 principais processos, né? Nigredo, albedo e arrubedo, né? O Jung vai trabalhar, então, né? E vários autores pós-jungianos, o Hillman, o Edinger, enfim, uma porção de autores jungianos, vai trabalhar, então, os vínculos simbólicos que essas imagens suscitam dentro do processo analítico. Então, a ideia, e é incrível, acho que o Jung ele ficou muito maravilhado quando ele encontrou a alquimia por isso, porque é quase como se fosse, como se você encontrasse uma referência gigantesca, né, e que se conectam com o trabalho analítico o tempo todo. É interessante, para quem gostar dessas imagens, existe um site que chama Aras, né, que tem imagens, você pode fazer pesquisa de imagens, é um site genial, você pode fazer pesquisa de imagens de todo tipo, relacionadas às questões simbólicas. Eu indico para quem se interessar. E, na verdade, o Jung vai fazer um paralelo entre o processo da alquimia e o processo da análise, como a gente estava falando. Nesse processo, né, a gente vai ter, uma das coisas centrais que a gente vai ter é o encontro, deixa eu voltar aqui com a gente vai ter, na verdade, essa ideia de que a alquimia ela é um processo que mira um destino, ou seja, tem uma função teleológica, mas que ela se constitui como o processo em si dessa busca, né?
Então, se a gente perguntar para qualquer pessoa do senso comum, você já ouviu falar de alquimia? A pessoa vai dizer, já, alquimia não eram aqueles caras malucos que ficavam tentando sintetizar ouro, né? E aí, na verdade, para a gente, né, sem entrar muito mais no assunto, mas para a gente poder falar um pouco disso, a gente vai ver o quê? Que esse processo para o alquimista, né, lembra que a gente estava falando, né, é um processo que se dá na projeção com a matéria, no trabalho do metal e, ao mesmo tempo, com o trabalho psíquico que ele vai fazendo. E a gente pode dizer, né, assim, a gente vai ter uma série de fases descritas, cada tratado vai colocar as fases de uma maneira, portanto a gente não tem uma sequência obrigatória dessas fases, né? Mas essas fases, a ideia de processo de atravessar essas várias fases, né? Quando a gente fala principalmente na relação com o inconsciente, isso vai proporcionar o desenvolvimento até o que a gente chama o final da opus, ou o lápis. Né? O lápis, ou o final da obra, da opus, né? Ele tem uma série de sinônimos. Ele é a pedra filosofal, que vai ser descrita pelo Ruland, que é um dos alquimistas famosos. Ele vai dizer, é a pedra que ela não é pétrea na sua qualidade física, mas ela é pétrea no seu valor supremo, né? A gente um dos sinônimos vai ser a tintura, ou seja, a água tinta, aquela água que passou por uma transformação e que adquiriu uma série de qualidades que só passando por tudo isso ela adquire, né? A gente vai falar da tintura permanente ou da aqua permanens, que também tem esse mesmo significado, ou seja, a ideia é que o lugar que a gente chega não é num ouro concreto só. A ideia do ouro concreto, sim, também era uma ideia no sentido do trabalho com o metal, né? E das projeções todas no metal, que eram feitas nos metais. Os metais têm uma associação com os planetas, então com as propriedades astrológicas dos planetas também estão associadas ao metal. Então, da mesma maneira que a gente tem o Saturno associado com o Cronos, né, ele também vai ser associado com o chumbo. Então, o Saturno, o Cronos, o chumbo, tudo isso vai ter a ver com, por exemplo, o estado depressivo, né? E daí por diante, as associações são inúmeras e são paralelos de distintos campos de conhecimento. Então, a química, a filosofia, a astrologia, conhecimentos mágicos e por aí vai. A ideia do processo alquímico, ela, na verdade, é uma ideia de desenvolvimento, que ela é um desenvolvimento externo e interno. Então, a fase final da alquimia, o que não quer dizer que isso não seja um ciclo, mas a fase final, que é a roniúncio, ela é, ao mesmo tempo, o ouro aurum, metal, e aquele ouro non vulgi, ou seja, o ouro não vulgar, o ouro que é o desenvolvimento psíquico que o alquimista adquire naquele processo, né? E, nesse sentido, paralelo com o desenvolvimento na psicoterapia, é um paralelo que é encantador. Não sei, para mim é muito encantador, né? Eu acho que esse paralelo traz, inclusive, um auxílio gigantesco para a gente quando trabalha com os pacientes e, às vezes, não entende um sonho, ou, às vezes, uma imagem a gente não consegue amplificar. A alquimia socorre, a mim ela socorre diariamente no trabalho, porque esses processos trazem para a gente, muitas vezes, um entendimento do que está se passando no plano profundo com o paciente, num determinado processo, numa determinada questão, e isso ajuda muito o trabalho clínico diário. Bom, mas a ideia não é falar só disso, né? A ideia é usar a alquimia, não no sentido individual. Então, aí, pensando, né, a alquimia no sentido coletivo, ela traz o Jung insiste muito nisso,
quando ele escreve no Psicologia e Alquimia, e ele vai falar como a importância que a alquimia traz, e isso está... De novo o negócio trava, vamos ver. Isso está explícito, eu vou trazer daqui a pouco uma referência do Jung para vocês, mas a alquimia ela vai representar para o coletivo a integração, né, de todo o aspecto que está sendo negado pelo mainstream da época, ou seja, pelo que a gente poderia dizer aqui também, né? Hoje também. Ou seja, a alquimia vai resgatar o feminino, a alquimia vai resgatar o mal, a integração do mal, né? Então, são questões que o cristianismo, veja bem, não a teoria cristã, não o que Cristo disse, mas a organização da igreja, né, vai suprimir e vai estruturar de uma maneira absolutamente patriarcal. Todo o resto vai ser jogado para a sombra, e aí é que a alquimia funciona como um reservatório de tudo isso, né? Daquilo que não pode ser integrado no mundo patriarcal da igreja e do cristianismo vigente da época. Coisas que a gente está vendo novamente muito ativas, né, no mundo. Então, enfim, um outro aspecto importantíssimo, que é o que a gente vai usar para falar do resto, se refere às operações, que é aquilo que eu estava falando, que não tem uma ordem em si, mas que normalmente começam com as operações ligadas aos 4 elementos. Então, calcináceo é a operação ligada ao fogo, solúcio é a operação ligada à água, coaguláceo é a operação ligada à terra e sublimáceo é a operação ligada ao ar. Cada operação vai, então, ter um significado, né, e funcionar. Essa é uma ordem que vários tratados trazem, mas é uma ordem que em cada tratado se encontra de um jeito, né? Além das 4 operações ligadas aos elementos, a gente vai encontrar mais 3, que são a mortificatio, que é a operação ligada à química orgânica, e, portanto, à morte e transformação, através, né, da mortificação e da putrefação, e a posterior renovação, e a separatio e coniúncio, que são as 2 operações que tratam de colocar o par de opostos, a separatio, a divisão em 2, a divisão dos opostos, e a coniúncio, que é a reunião dos opostos, né? Então, nós estamos falando o tempo inteiro em algo que anda em paralelo, que quando Jung escreve, a gente começa a construir um paralelo com todo o processo, não só analítico, mas o processo de individuação em si, né? Particularmente, as operações me interessam hoje para a gente pensar, então, não no nível individual, mas no nível coletivo, o que será que quer dizer isso que a gente está vivendo, né? Então, a humanidade, eu acho que assim, acho que a pandemia tem uma característica que nunca teve antes, de ser uma epidemia que pela primeira vez chega em todos os lugares da Terra. A gente teve outras pandemias, a gente vai ver isso para frente, mas a gente tem, com a Covid-19, a primeira vez em que o coletivo da humanidade está vivendo um processo todo muito junto. E a ideia é tentar entender, então, que processo é esse. A gente já viu, em outros momentos, a gente poder usar esse conceito da operação para outros momentos importantes de discussão da humanidade como um todo. Então, aí a gente deixa agora de falar do processo individual e vai fazer uma extrapolação dessas imagens alquímicas para o processo coletivo, né? Então, a gente vai tentar entender, à luz dessas operações, como é que a gente pode ver o que está acontecendo. Então, se a gente pensar, isso
a gente já passou como humanidade por uma situação mítica de um processo alquímico muito potente, né? Que talvez tenha sido o primeiro a ser descrito dessa maneira, que foi o dilúvio, né? E a história da Arca de Noé. Se a gente lembrar um pouco, o dilúvio, ele é, se a gente for pensar em termos alquímicos, o dilúvio é a grande solúcio, ou seja, é a grande dissolução na água, né? Então, tudo que existe vai ser dissolvido, e aí a gente vai ter o aparecimento, vai ter um casal de cada bicho do mundo, e esses casais vão funcionar como matriz para o desenvolvimento de um mundo novo, né? Eu gosto muito dessa tela do Hicks, que mostra os animais entrando na arca, mas é importante a gente ver, né, como o dilúvio ele tem essa característica de que ele acontece, dá para ver essa nuvem preta, né? Que é essa grande solução onde a humanidade vai ser dissolvida, os animais vão ser dissolvidos, e que ele acontece a partir da ira de Deus por conta do estado porque os homens só pensavam em lutar pelo poder. Então, é a primeira vez que aparece uma grande operação alquímica no coletivo da humanidade, na forma de uma grande solúcio, né, de uma grande dissolução. Posteriormente, a gente vai ver que essa ideia de uma outra fase aparece também no mito da Torre de Babel. Essa ilustração do Bruegel traz um pouco essa ideia, e para quem não conhece, resumidamente, o mito da Torre de Babel ele traz o que? Essa ideia de que os homens estavam arrogantemente, né, se achando muito poderosos, e vamos pensar sempre o paralelo disso, da consciência com o inconsciente no indivíduo, mas a gente está falando do coletivo, e então quiseram construir uma torre que chegasse até o céu para serem como Deus, né? Começam a construir a Torre de Babel e nessa época todos falavam a mesma língua. Deus, quando percebe aquilo, faz o quê? Cria as línguas e cada um na obra passa a falar uma língua diferente. E aí eles não conseguem se entender mais, e aí, obrigatoriamente, a obra fica inacabada, eles não conseguem chegar no céu, tal qual era a pretensão. Então, tanto o dilúvio quanto a Torre de Babel, eles falam do quê? Eles falam da prepotência, da arrogância humana, a ideia de que o homem passa a se achar com um poder, né, que não tem. E que aí são momentos, né, na Torre de Babel, a gente poderia falar numa grande separácio. Porque então aquela energia toda que estava sendo posta para construir, de repente, Deus separa todo mundo através das línguas e ninguém mais se entende. Então, esse poder passa a ser pulverizado, né? É muito interessante que, quando a gente vê essa citação é do Daniel Defoe, que fala da grande peste na Inglaterra, que foi no ano de 1722. Ele publica, esse livro é bem interessante para quem se interessa por esse assunto, e onde ele vai dizer: eu olhava para esse momento sombrio como um período particular de vingança divina, e que Deus iria, nessa ocasião, isolar os objetos próprios de seu desagrado de maneira mais especial e notável do que em outro momento. Acho que essa é uma vivência que em todos os períodos de peste, epidemias, pandemias, é muito forte, né? Eu acho que a peste, a pandemia, a epidemia traz para o homem essa sensação do tamanho que ele tem, né? Ou traz para o ego a sensação do tamanho que ele tem em relação ao self, mas traz para a espécie humana inteira uma ideia de tamanho que às vezes a espécie esqueceu, né?
Então, um dos comentários que mais ouvi na clínica nesse período da pandemia é: eu nunca achei que nesse momento do mundo a gente ainda fosse tão suscetível a um bichinho, né? Enfim, essa ideia de que, de alguma maneira, o homem acha que ele já domina o mundo, né? Que ele domina a própria vida, que ele domina a ciência, que ele domina o mundo, e aí a gente tem que se dar conta da pequeneza que isso traz. Quando a gente vai ver, tem uma publicação interessante que fala da história das pandemias e que mostra que as pandemias elas acompanham a história da humanidade. Então, a primeira grande epidemia que se tem noção foi ainda no Império Romano, chamada de praga antonina. Quer dizer, claro que a gente deve ter tido outras antes, mas que não foram registradas, né? E ao longo do caminho, a gente vai ter várias dessas pragas desses lugares, em todos os lugares do mundo. Então, a praga antonina, a praga do Justiniano, a varíola, a epidemia de varíola no Japão, a peste bubônica, enfim, vem uma série de outras pragas. O cólera, que foi talvez a maior das pandemias até a chegada da Covid, né? Cólera foi de fato uma pandemia, não pegou tanto quanto a Covid, mas pegou praticamente o mundo inteiro. Outras, né? Febre amarela, enfim. A gente teve recentemente a AIDS, né? O HIV, e agora a gente está se havendo com uma pandemia que, pela primeira vez, pegou todos os cantos do mundo, né? Tem uma apresentação que foi feita há pouco pelo Marcelo Ribeiro, que é nosso colega da sociedade, sobre pandemias de saúde mental, pensando aí na questão mais da saúde mental, e como, na verdade, ele traz, né, assim, aquilo que a gente já sabe, mas que não custa resumir, né? Quer dizer, como o medo desse flagelo da epidemia acompanha-se civilização humana, essa ideia de um inimigo natural, né? Essa ideia de que isso acende no ser humano sentimentos ancestrais de perda, de desamparo, né? De uma irracionalidade e toda a fantasia que vem com isso. A outra coisa, essa ideia de castigo divino, de maldição, de culpa, né? Que a gente vê quando uma das epidemias pega mais um grupo específico. Muitos de nós aqui passamos pela epidemia de AIDS e vimos como era, né, como foi difícil essa questão, né, principalmente para o grupo dos homossexuais, essa ideia de que é uma praga de Deus, um castigo, né, e que o medo e a ansiedade são reações normais desse período, mas a gente vê como na clínica os indivíduos têm piorado muito. Quer dizer, a gente tem um aumento das doenças mentais gigantesco que tem acontecido, tem vários seminários sobre isso, que tem acontecido por conta agora da pandemia da Covid, né? Uma outra situação sobre pandemia, sobre peste, que eu gosto muito, é do livro do Camus, A Peste, né? Para quem não sabe, Camus é um escritor franco-argelino e que essa talvez seja uma das obras mais importantes, onde ele vai falar sobre uma peste fictícia, uma epidemia fictícia, e vai descrever o que acontece. É super interessante. E ele vai dizer: houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e contudo as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas. Ou seja, esse aspecto de que o ser humano praticamente não conta com isso, ou aquilo que eu estava dizendo, né, uma coisa que a gente tem ouvido muito na clínica, de como as pessoas trazem a ideia de que, assim, mas como assim o ser humano é suscetível a isso? Né? Assim, como assim a gente ainda pode passar por uma peste desse tamanho? Assim, como assim, com tudo que o ser humano adquiriu de ciência,
a gente não consegue lidar com isso e ver essa mortandade absurda, esse luto gigantesco, né? E acho que o caminho é essa ideia de que as pessoas, que a peste encontra as pessoas desprevenidas, talvez tenha a ver, por um lado, claro, com uma defesa natural do ser humano, mas, por outro, com uma questão do ser humano, de uma soberba ou de uma arrogância de achar que ele é superior à natureza. Voltando um pouco para a alquimia, para a gente tentar, então, pensar como é que a gente poderia entender, em termos das operações alquímicas, o que a gente está passando, né? Para mim, fica muito claro que quando a gente está falando desse momento, talvez o mais importante, o que mais salte aos olhos, seja de que que isso se trata de uma grande mortificácio da espécie humana, né? Essa imagem que tem aqui nesse slide é uma imagem da época do cólera, né? Vamos lembrar que cólera era transmitido pela água, né? Então vocês têm aí um monte de garrafas, né, no fundo. Então essa ideia de que a morte graça de um modo muito maior do que normalmente a gente vê, né? Lembrando, então, a gente, quando pensa na operação da mortificácio, né, mortificácio, ou putrefácio, ou anigredo, né, são várias maneiras de descrever a operação, a gente está falando, na verdade, da operação relacionada à experiência da morte, né? A experiência da morte e da possível transformação depois disso, né? Depois da morte. Quando a gente fala disso no processo terapêutico, a gente, como terapeutas, tá, como analistas, está cansado de ver como momentos de luto são importantes, né? Mas aqui a gente está falando, de novo, de uma coisa do coletivo. Quer dizer, em nenhum momento, talvez, a gente tenha, em todas as casas, os lugares do mundo, esteja vivendo a sensação da mortificácio como na pandemia da Covid-19. É uma coisa que me chama muita atenção, como ao mesmo, né, assim, a gente, a minha experiência, né, por ser médico também, uns dias antes de estar a loucura, eu entrei numa loucura olhando e dizendo, isso aqui vai ser uma coisa que vai se espalhar como água, né, literalmente como água. É pior, ela se espalha pelo ar. É mais rápido do que a cólera com a água. Então, essa experiência da morte, ela está sendo vivida não só no indivíduo, é claro que alguém que perde um parente, alguém que perde uma pessoa querida, alguém, né, está vivendo um luto que é pessoal também. Mas tem um luto que é um luto do coletivo, que é um luto que tem a ver com, assim, é uma coisa, um sentimento dividido pela espécie de um luto, né, deste momento. Aqui a gente tem uma imagem alquímica que mostra a nigredo, ou a mortificácio, que é o sol escuro, né? Ou sol negro, e que mostra esse período. Quer dizer, é como se a gente tivesse entrando no domínio da sombra, como se a gente tivesse, como se a consciência tivesse sido atingida e a gente se libera a grande sombra, né? Quando a gente fala no coletivo, né? Quer dizer, a sombra é o mal, né? Assim, a sombra é esse mal que precisa ser integrado. Então, a ideia da gente pensar um pouco sobre isso é assim, a vivência pessoal é muito terrível, nós todos estamos vendo, porque não é, como disse um paciente hoje para mim, o que é mais difícil não é que a gente não pode sair, não pode beijar, não pode abraçar, não pode ver as pessoas que a gente gosta. É que mesmo a gente fazendo tudo isso, morre mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Então, assim, a vivência de que, por mais que a gente faça, é muito difícil lidar com isso no nível do coletivo, né? A gente aqui no Brasil tem vivido isso de uma das piores maneiras do mundo. Então, a ideia é de que esse sol negro, né, esse sol escuro,
é como se fosse, na verdade, a privação da luz, a liberação do grande mal e a vivência da pandemia como um grande mal por parte de toda a humanidade. Vários autores falam, quando falam de mortificatio, trazem o símbolo, a mortificatio traz junto com ela o simbolismo do número 40. E isso, para mim, foi muito chocante, se a gente pensar que está no ano 2020, que soma 40, né, 2020, a gente está vivendo o ano do número 40, né? De um 40 perfeito, que é 2020. Então, é muito... Para mim, isso foi uma coisa chocante de me lembrar disso, foi uma coisa que me mexeu muito comigo. E aí, os alquimistas vão falar que 40 é um número de dias importante para o composto que é deixado preparado possa apodrecer. Então, na Turba Philosophorum, que é um dos tratados que eu mais gosto, eles vão dizer: sabeis, ó filhos da doutrina, ou seja, os alquimistas, que a vós cabe deixar que o composto apodreça por 40 dias. Né? Ou seja, a imagem, o número 40 tem a ver com isso, é o número que tem a ver com a morte, é o número da mortificácio. Então, em várias passagens a gente encontra isso, como, por exemplo, na travessia do deserto pelos judeus em 40 dias, ou o embalsamento egípcio, que era feito em 40 dias. E também na ascensão do Cristo depois da ressurreição, após 40 dias. A palavra quarentena, que a gente está tão familiarizado hoje, né, que talvez seja a palavra que a gente mais usa hoje, ela vem do número 40. Né? Que a ideia é que 40 dias era um tempo que a pessoa parava de contagiar os outros. E que está expressa também na ideia da quaresma. Né? Então, depois do carnaval, né, a gente sabe que o carnaval é uma festa pagã muito antiga. Depois do carnaval, que era a celebração da alegria, a gente passaria a quarentena, ou seja, os 40 dias depois, num movimento de encolhimento, de olhar para dentro e se preparar para o mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Né? Então, o número 40 e essa ideia está rondando todo o nosso dia. Né? Me chama muita atenção o fato da gente estar nesse ano 2020. Né? As imagens alquímicas são inúmeras. Eu trouxe algumas imagens de mortificácio. A maior parte das imagens de mortificácio se refere à morte do rei ou do casal real do rei e da rainha. Então, normalmente, a gente tem como nessa imagem o rei e a rainha no esquife e a morte graçando com a foice e presente nessas várias imagens. Muitas delas são gravuras, né? São xilogravuras. A gente vai ver que a variabilidade de imagens, né? Aqui nessa outra a gente vai ter a mortificácio do Mercúrio, ou seja, o Hermes, que está aí com um corvo na mão, né? O corvo no rosário, a gente tem imagens com o corvo. Né? O corvo é o símbolo da mortificácio, a ave negra, a ave que traz o mau presságio, né? E a gente tem aí o Mercúrio dentro de um círculo com o corvo na mão e em cima Sol e a Lua, dois ventos embaixo e os planetas que estão dentro das estrelas. Né? A gente tem aí os planetas Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter e Saturno, que é a estrela que está em negro, né? Porque o Saturno é um representante desse momento também. As imagens todas são imagens que normalmente tratam da morte do rei. Então, nessa imagem do Virdarium químico, a gente tem 10 homens que estão com clavas na mão, prontos para matar o rei. Né? E que mostra como isso é uma ação do coletivo. Né? Quer dizer, então, o rei, o sol e o dragão têm uma equivalência como símbolo na alquimia
né? E como símbolo da consciência e como símbolo do poder. Então, a ideia, uma das ideias importantíssimas da Mortificatio é a de que o poder precisa ser deposto para que uma nova consciência possa surgir, né? Então, nessa imagem, a gente tem os 10 homens com as clavas que vão juntos matar o rei, ou seja, não é um assassinato pessoal, né? É uma derrubada da coroa, né? Nessa outra imagem, que é do Filosofia Reformata, a gente vai ter, né, escrito putrefácio, né, um esqueleto que tem um corvo na mão, né? A gente tem aí uma cena que é bem comum nas figuras alquímicas, um lago, uma cidadezinha, umas montanhas, um verdinho, e a morte triunfando, em cima o sol e a lua, e a morte triunfando em cima de um sol negro, né? Um sol com uma coroa, né? A imagem da coroa é o que associa o rei com o sol. É uma das principais imagens que faz essa associação. E aí é impossível não pensar, né, que a gente está falando de uma pandemia provocada por um bicho infinitamente menor, que também tem uma coroa e que talvez tenha vindo para derrubar essa coroa do rei. Nessa outra imagem do Museu Hermético Reformatum, a gente vê mais ou menos como o processo da Mortificatio em todas as suas fases. Então, por um lado, a gente tem um morto ali no meio e uma cova sendo cavada no cemitério, né? 2 arqueiros tentando acertar um alvo com umas bestas. E o que é muito interessante, eu acho, que a ideia que a Mortificatio traz dentro de si é essa de que da cova que está sendo aberta aparece, né, dela surge um terreno arado que está sendo semeado por esse homem aí da esquerda. Então, esse homem vem semeando, então mostra o processo, que é preciso, às vezes, né, como diz o Gilberto Gil, grão, né, tem que morrer para germinar, né? E que está sendo um processo anunciado aí pela direita com essa trompa cerimonial e com algo que lembra um caduceu na mão, né, do personagem. E à esquerda por esse homem que está semeando nessa terra que vai ser fertilizada pelo corpo morto. Então, a ideia que está por trás da Mortificatio é a ideia de que algo tem que morrer para nascer outra coisa, né? Então, eu acho que por mais que a gente esteja passando por tudo isso como espécie, tem alguma coisa que está sendo pedida para que a gente transforme e revisite, né? Para que a gente ressignifique. Outro conjunto de imagens, que são imagens muito bonitas da mitologia egípcia, que são as imagens de morte e funeral que estão ligadas ao plantio, à germinação das sementes. Isso não é só da cultura egípcia, mas em muitas gravuras egípcias você tem imagens como essa, onde você tem o corpo morto de Osíris, né, de onde brota o trigo, né? Então, o trigo cresce a partir do corpo morto, ou seja, essa ideia de que o que morre fertiliza e promove o aparecimento e o crescimento de algo novo. Quando a gente pensa mais no aspecto coletivo da consciência, né, a gente vai pensar na Mortificatio como uma ampliação da consciência sobre a própria sombra. Isso vale para o indivíduo, mas vale também para o coletivo. Ou seja, existe algo que precisa ser transformado, algo para a espécie, que a espécie precisa repensar e que precisa ser transformado a partir dessa Mortificatio, né? No Psicologia e Alquimia, muitas vezes o Jung vai dizer que é muito comum uma análise começar pela vivência da Mortificatio, né? A gente sabe que muitos dos nossos
analisando, procuram análise no momento de luto, no momento de perda, no momento que às vezes é uma calcináceo, mas muitas vezes é uma mortificáceo, né? Então, essa ideia de que a gente tem que olhar para o próprio rabo, né? Assim, tem uma sombra que precisa ser integrada, né? Portanto, a gente está falando, né, de uma transformação, o Edinger fala muito disso, de que a mortificácio traz a ideia, a necessidade, o pedido de uma transformação a partir de um princípio regente de cunho consciente que regride e precisa ser modificado. Ou seja, é um pedido de mudança e um pedido de que, no nível individual, o ego se dê conta de que precisa integrar uma sombra e que, no nível coletivo, a espécie precise começar a pensar que sombra é essa que precisa ser integrada e que precisa ser modificada. É super interessante, e quando a gente fala no indivíduo, né, no indivíduo em si, a gente fala de que a mortificácio normalmente vem para transformar formas infantis e primitivas de funcionamento psíquico, tais como, o Edinger vai dizer isso, explosões de afeto, birra, sentimento, prazer e exigências de poder. Então, eu acho que se a gente pensa isso, incrível como a gente está vivendo no mundo hoje, né, o crescimento de governos, movimentos que estão pautados por isso, né? A exigência do poder, o poder, a vontade do poder num nível elevadíssimo, e eu ousaria dizer que essas explosões de afeto e de birra, para mim é impossível não associar com o nosso querido presidente, por exemplo, ou com outros líderes, o Trump, Putin, enfim, todos eles. Quer dizer, a gente está vendo que isso é o que se apresenta para o mundo como um todo. Esse movimento na Itália também é assim, na Áustria, quer dizer, é um movimento que a gente vê no mundo inteiro e, de repente, essas exigências do poder começam a ficar cada vez piores. Vocês lembram aquilo que eu tinha falado, né? Que eu ia falar uma citação mais para frente, que essa citação, eu gosto muito essa citação do Psicologia e Alquimia, já bem no comecinho, o Jung faz, quando ele começa a situar epistemologicamente a alquimia, e aí onde ele vai dizer: a alquimia constitui como que uma corrente subterrânea em relação ao cristianismo que reina na superfície. A primeira se comporta em relação ao segundo como um sonho em relação à consciência. E da mesma forma que o sonho compensa os conflitos do consciente, assim o esforço da alquimia visa preencher as lacunas deixadas pela tensão dos opostos no cristianismo. Ou seja, a hora que o Jung traz isso, ele não quis trazer um monte de situações para não ficar tão chata a aula. Mas ele situa epistemologicamente a alquimia nesse sentido como um movimento compensatório em relação ao patriarcal regente que é imposto pelo cristianismo, né? Volto a dizer, pela igreja, não pela filosofia cristã. E como a alquimia, então vai estar na alquimia tudo aquilo que não cabe nesse modelo patriarcal do cristianismo da igreja. O feminino, o escuro, o mal, o sombrio, a magia, ou seja, a mística, tudo isso que a cultura naquele momento está mandando para a sombra, a alquimia vai ser o repositório desses conteúdos compensatoriamente ao que o cristianismo impõe, né? Não era à toa que os alquimistas iam muitas vezes parar na fogueira, ao que o cristianismo impõe. Quando a gente pensa na patriarcalização da nossa cultura, e quando eu digo da nossa cultura, não digo só da nossa cultura no Brasil, né? Quer dizer, nós vimos, todo mundo viu essas cenas de filme de terror dessa menina de 10 anos recentemente, há 2 semanas atrás, hoje uma de 11, né?
E as pessoas, e a falta completa de empatia, né, a perda do feminino, a perda de tudo que seja mais empático, e uma radicalização, não é só aqui, no mundo todo, uma radicalização do poder, uma radicalização patriarcal. Vale pensar que talvez a alquimia seja hoje mais necessária do que nunca, né? Talvez o assunto da pandemia, o assunto que essa mortificação traga, tem a ver com o que a gente tem vivido em termos da arrogância dentro das relações humanas de poder, né? Isso vale tanto nas relações homem a homem, ser humano, onde a gente não vê empatia, a gente não vê solidariedade, a gente não vê, né? A gente tem vivido a gente está vivendo a barbárie, né? E a institucionalização da barbárie como uma normalização da barbárie, ou seja, nas relações homem-homem, e a gente está vendo isso também nas relações ser humano-natureza, né? Portanto, eu acho que talvez essa questão da arrogância, que é uma das questões principais, né, da questão do poder que a mortificatio é ativada, ela está falando de como a humanidade está lidando consigo mesma e com a natureza, né? Novamente, o Camus vai falar, na peste, ele vai dizer: a peste se tornara um problema comum a todos. E uma vez fechadas as portas, deu-se conta que estavam todos no mesmo barco e que era necessário ajeitar-se. E essa é uma vivência, embora a gente esteja todos no mesmo barco, numa pandemia, é claro, alguns estão na primeira classe, né, meio como o Titanic, né, quem está na primeira classe tem bote no Einstein, no Sírio, né, num bom hospital, e quem não está condenado ao porão, mas, de qualquer maneira, nós estamos todos sujeitos, né? E a ideia de coletivo talvez nunca tenha sido tão comum como na hora que todos estão sujeitos a uma situação dramática como a da pandemia, né? E a hora que a gente pensa, então, nesse barco do coletivo, o que chama muita atenção é que o coletivo, eu acho que a gente tem vivido na história do homem um esfacelamento da ideia do coletivo, e o que a gente tem visto é que, para muitas coisas, e a pandemia trouxe isso de uma maneira fortíssima, o coletivo ele só existe se a gente tiver um movimento coordenado, né? Ou seja, o que ficou muito claro com a pandemia é que sem uma ação colaborativa, o coletivo perde a força, né? Seja para fazer um lockdown, seja para fazer o isolamento social mais simples, seja para lidar, ou como o secretário da OMS colocou outro dia, não dá para os países ricos pensarem que vão vacinar os próprios habitantes e deixar os habitantes dos países pobres sem vacinação, porque isso vai fazer com que o vírus continue. Ou a gente acaba com o vírus para todo mundo, ou todo mundo vai continuar com o vírus, né? Então, eu acho que um dos modelos de ação colaborativa é quase como uma ola, não sei se todo mundo sabe o que é uma ola, mas esse movimento que tem no estádio, que todo mundo levanta a mão, e aí ela só existe, aquela onda só existe no coletivo, se cada um faz a sua parte dentro do movimento coletivo. Da mesma maneira que o funcionamento do músculo cardíaco, ele só se dá, né? Não sei se todo mundo sabe, o coração é composto por um monte de fibras. E para que ele possa fazer o movimento de ejeção, né, para ele apertar o sangue, depois dilatar e encher de novo, tem uma sequência de fibras, de cada uma contrai num momento, porque senão todas contraem ao mesmo tempo, e o que a gente tem é uma fibrilação. E o coração perde a efetividade como um músculo ejetor, né? Então, a minha impressão é que cada vez mais a gente está vendo e acho que isso a pandemia traz de uma maneira fortíssima, como se a gente não conseguir trabalhar de uma maneira coletiva, a gente não vai ter como lidar com esse desafio.
né? E aí isso pede tudo isso que a gente vinha falando, a empatia, a solidariedade, olhar o outro e questionar as relações de poder homem-homem, as relações de poder homem-natureza, né? Quando a gente... Sempre quando volta, ele não anda. Peraí. Me chama muita atenção quando a gente fala, né, da alquimia como reservatório do feminino, do escuro, né, de tudo isso. Como eu quis trazer aqui essa notícia, né, como chama muita atenção que o coronavírus, a evolução melhor dos países se deu em países liderados basicamente por mulheres. Alemanha, Tailândia, Nova Zelândia, e existe, quer dizer, é como se a questão do feminino precisasse ser trazida mais do que nunca, né? Tem uma discussão interessante, uma mulher que trabalha na ONU, não lembro agora o nome dela, ela foi perguntada, né, mas por que será? Será que é porque a mulher olha diferente? E aí, claro, né, assim, todo mundo sabe, a gente não precisa ser analista para saber isso, né, que a vinda do feminino, a mulher consegue trabalhar mais coletivamente, consegue trabalhar mais cooperativamente e com essa ideia do todo, né? Mas essa funcionária da ONU, ela fala uma coisa que é muito interessante, que também é assim, no mundo que é governado, né, nos cargos de governo, a gente tem 90% preenchido por homens e só 10% preenchido por mulheres, né? Ela diz, não é só que a mulher lida diferente. No mundo que é predominantemente dos homens, masculino dos homens, a visão da mulher ela traz um incremento de diversidade no olhar as questões e pensar possíveis soluções. Então, algumas pessoas que discutem um pouco essa informação trazem essa ideia de como é importante ter outra visão sobre os problemas do mundo, né? E de como o nosso sistema tradicional masculino de poder e de governo ele está se mostrando absolutamente falido, né, para gerir os problemas do mundo, né? Eu li uma coisa durante a pandemia que me tocou muito, que foi uma dessas mulheres, essa que está de preto, que ela é a primeira-ministra da Nova Zelândia, e que fez um pronunciamento para as crianças durante a Páscoa, no período da Páscoa, dizendo, né, as crianças que não entendem como faz, como não faz, por que não pode sair, ela fez um pronunciamento dizendo, na Páscoa, os coelhos estão autorizados a trabalhar porque distribuir ovos de Páscoa é um serviço essencial, né? Então, muita gente se pergunta, será que um homem teria coragem de na televisão falar isso? Né? Quer dizer, o quanto ela não conseguiu angariar e trazer uma leveza, né? Quer dizer, funcionar como líder, como alguém que vem aplacar a angústia, como alguém que ajuda os outros a sossegarem, como alguém que traz um outro olhar, uma outra visão. Então, acho que uma das questões que é emergente, né, assim, que a alquimia traz, é essa visão de tudo que está negado na cultura patriarcal. Essa visão do feminino que enriquece muito e que pode trazer solução para uma série de problemas que estão ligados a essa questão do poder, né? Há outro aspecto, que era aquela ideia que eu estava trazendo em relação à natureza. Eu acho que assim, a gente vê como a relação que o ser humano tem tido com a natureza é uma relação que ela é tão absurda, onde o ser humano se exclui do biológico, se exclui da natureza e trata a natureza como um objeto a ser domado, né? Então, normalmente, a relação do homem com a natureza é uma relação de autoexclusão, é uma relação onde ele acha que é um sujeito e a natureza é objeto, uma relação que, na maior parte das vezes, é predatória e talvez nunca tenha sido tão predatória como agora, né? Então, quando a gente vê vários países abandonando os tratados
que tem a ver com o meio ambiente. Vários países simplesmente lavando as mãos e dizendo: bom, eu não tenho nada a ver com isso. A Amazônia está queimando? Bom, é gente que está querendo plantar lá, né? Ou como Trump, que abandonou vários dessas coisas, vários desses tratados. Enfim, a gente tem exemplos no mundo inteiro, não dá tempo de falar todos. Mas acho que a gente, particularmente no Brasil, está vivendo isso de uma maneira muito violenta, né? Muito predatória, muito expoliativa, e com essa arrogância do homem achar que vai domar a natureza e que não faz parte dela, né? Como eu recebi num dos grupos de WhatsApp essa semana, um vídeo muito interessante que termina com a Terra falando: quando vocês voltarem para cá, é importante que vocês entendam que vocês são hóspedes e não senhores da Terra, né? Então, acho que essa questão da arrogância do ser humano em relação ao meio ambiente é uma questão muito premente, né? E uma questão fundamental. E que a gente está vendo o absurdo que tem sido feito, como a gente está andando para trás nesse sentido, né? Vale dizer que durante a pandemia a gente teve dois fenômenos super importantes. Um foi agora recentemente, a temperatura recorde no Vale da Morte na Califórnia, né? Nunca tinha acontecido isso. E a outra, que foi no dia 24 de junho, eu quis trazer a notícia porque tem a data, onde se registrou um calor recorde no Círculo Polar Ártico, e uma temperatura que os estudiosos do meio ambiente achavam que só ia ser atingida daqui muitos anos. Então, não é só um calor recorde, mas um calor recorde muito antes do que se imaginava que fosse acontecer. E esse calor, esse aquecimento no Ártico, ele tem um significado muito particular, porque esse aquecimento está provocando o derretimento de uma camada do gelo chamada permafrost, perma de permanente, né? Ou seja, uma camada abaixo do solo que estava aí congelada desde provavelmente o período glacial e que começou a derreter. E esse derretimento do permafrost libera vários gases, como o dióxido de carbono e do metano, que estavam ali presos, né? E que são gases que aumentam muito o efeito estufa, aquecem mais o planeta, mais derretimento, num círculo vicioso gigantesco. Por isso que a gente está vendo a temperatura subir antes do que se imaginava, né? Alguns autores falam também, né, levantam a questão de o que será que vai, a hora que isso se derrete, que tipo de micro-organismo vai ser liberado. Bactérias, micro-organismos de todos os tipos que estavam presos ali congelados, né? Ou seja, é uma mudança estrutural do planeta que está acontecendo. Eu tenho que correr aqui porque meu tempo está acabando, mas eu queria trazer aqui sobre essa questão essa questão da natureza, da biologia, algumas ideias de um líder indígena e jornalista, imagino que muitos de vocês conheçam, que é o Ayrton Krenak, e que escreveu vários livros. Teve um livro lançado há um mês atrás, mas ele escreveu particularmente um livro que eu gosto muito, que é esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E ele traz ideias que eu acho que são ideias, trouxe para levantar para a gente pensar, né? Uma das ideias que ele traz, que é uma ideia, a meu ver, genial, é essa ideia de que é vendido para os humanos, essa ideia de que a gente tem que viver numa abstração civilizatória, né? E de que a gente pode se descolar da Terra, né? E essa ideia de civilização, uma ideia que, enfim, os europeus passaram a difundir, e que traz uma ideia de descolamento total da Terra, e como se só houvesse um modo de ser civilizado, como se só houvesse uma civilização, né? E aí ele vai dizer isso que eu gosto muito, ele diz: ela suprime a diversidade
nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Ou seja, a ideia, eu não sei quem teve a oportunidade de ir, para mim foi uma das experiências mais chocantes do mundo, quando eu estive no Museu de História Natural em Nova York a primeira vez, e no final de todos aqueles bichos, eu vi umas vitrines onde tinha alguns seres humanos, tipo índios de não sei aonde, não sei quem, nativos de não sei aonde, expostos, eram bonecos, né? Mas expostos como se fossem outros animais, né? Assim, aqueles animais que não fazem parte dessa suposta civilização. Saiu recentemente, esses dias, na mídia, a história de um negro que, em 1906 ou por aí, foi sequestrado, foi vendido na África, um americano levou ele para os Estados Unidos e ele foi colocado num zoológico dentro da jaula dos macacos. Isso a gente está falando de 110 anos atrás, a gente não está falando de 400 anos atrás, ou 500. E o que o Krenak traz, uma ideia de que é uma ideia, a meu ver, muito junguiana, que é a ideia de que, na hora que a gente se descola da Terra e a cultura globalizante homogeneiza o hábito de viver, a gente perde a raiz de origem. Então, se a gente pensa, como Jung diria, no arquétipo, como um rizoma onde brotam várias expressões distintas, e que a individualidade tem a ver com o único que cada indivíduo é, ligado nesse rizoma, a gente não pode esquecer como a ideia de self-cultural é uma ideia fundamental para que a vivência individual tenha âncora no mundo. Então, se você está em São Paulo, igual está em Nova York, ou Berlim, ou em Tóquio, a gente não tem mais âncora. É uma homogeneização, uma pasteurização que o Krenak vai chamar muito a atenção de que é como se fosse vendida como um pacote de civilização. Olha, civilizado é isso, o que não é isso não presta, está à margem. E aí ele vai dizer, enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta. Nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. A subhumanidade. Ou seja, na medida em que a gente perde a conexão com o rizoma, em que a gente cria uma abstração civilizatória onde essa ligação com a Terra é esquecida, e a gente trata o meio ambiente como objeto de domínio, o ser humano perde a conexão consigo mesmo, perde a conexão com o self. E, na minha impressão, essa é uma das grandes questões que a pandemia traz. O Krenak traz, eu prometo que estou acabando, o Krenak tem uma passagem que, para mim, eu achei particularmente bonita, e eu coloquei aqui uma figura, os mamos são sacerdotes, para quem foi no Congresso Latino-Americano de Psicologia Analítica da Colômbia, os mamos são índios da Colômbia que moram em Sierra Nevada, em cima de um monte, e que, graças a Deus, onde os espanhóis não subiram. Então, eles têm uma cultura muito preservada. E quando foi muito bonito, no começo do Congresso, em Bogotá, vieram 3 mamos para abrir o Congresso, e, vamos dizer assim, abençoar o Congresso. Eles são muito valorizados na Colômbia. E aí, eu lembro que dos 3, só um falava espanhol, os outros só falavam a língua deles, e eles disseram, nós já preparamos o Congresso para vocês. Nós, em Sierra Nevada, rezamos para o mundo inteiro poder continuar vivo. Porque o mundo inteiro precisa disso.
E aí me encantou ouvir o Krenak dizer essa frase, né? No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho. Tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas. Dão comidas, dão presentes, ganham presentes das montanhas. E aí eu me lembrei muito dessa imagem, que é para encerrando, que é uma imagem assim, eu tive há 25 anos atrás na Tailândia e fiquei impressionado como em algumas ilhas da Tailândia eles têm esse costume de que, como a árvore é sagrada, eles amarram fitas na árvore, em várias árvores você encontra isso no meio do nada, você tem lá uma árvore toda enfeitada de fitas, porque é uma maneira de conexão com a natureza.